Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Como a corça, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. vem, ó água viva, Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia especial que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa, neste domingo, renovar a chama da fé que está em nós. Reavivar, reacender essa chama da fé. Enviando-nos o vosso Espírito, meu Deus. Muitas vezes a nossa fé está muito fraca. Cinzas estão cobrindo as brasas da nossa fé. Nós queremos que o Senhor envie o Espírito Santo para soprar essas cinzas e reaquecer o nosso coração. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós nesse instante, para continuarmos a meditação da palavra. Vem, Espírito Santo. Mais uma vez o refrão, braços erguidos para o céu. Ó água pura, Ó água pura, fecundar meu coração. de novo. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Pode se sentar, minha gente. Você que está sintonizando a Rede Século 21 agora, nós estamos meditando a palavra de Deus desse domingo, nas igrejas do mundo inteiro, em todas as paróquias, estamos meditando São Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. E na primeira parte, você que não acompanhou, só recordando o pessoal que está aqui, para você que está chegando agora, eu falei de Cesareia de Filipe. Jesus chamou os discípulos para a região de Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, na nascente do Rio Jordão. Um lugar maravilhoso, cheio de pedras, de rochas enormes, montanhas de rocha. Imagine você, é ali e é dali que nasce o Rio Jordão. As corças vão para lá beber água, os cervos, os animais todos, as aves, muitas flores. E ali Jesus chama os discípulos para revelar ser ele o Messias. E também um lugar de adoração a deuses pagãos. Eu falava sobretudo dois. Os gregos adoraram em Cesareia de Filipe o deus Pan. E os romanos adoraram naquele lugar César. E é ali que Jesus vai com seus discípulos. E vai dizer São Mateus que no caminho, já se aproximando de Cesareia de Filipe, Jesus faz uma pergunta para eles, uma pergunta. Chegando lá no território, Jesus pergunta, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? No dizer do povo, no dizer das pessoas. E aí eles vão então citar 3 profetas. Olha, Jesus, estão falando que você é João Batista, estão falando que você é Elias, estão falando que você é Jeremias, ou um outro grande profeta que ressuscitou. Quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos pensar assim, as pessoas tinham uma visão até bonita de Jesus, porque não conviviam com ele o tempo todo, então era uma visão até bonita, era até um elogio para quem não conhecesse Jesus, compará-lo a João Batista, Elias e Jeremias, é um elogio até, é como comparar a gente com alguns santos. Imagine alguém chegando para você que está aqui com essa camisa das mãos ensanguentadas, Jefferson, filma ali ela para nós, isso, ali, camisa das mãos ensanguentadas. Alguém chegando para você, como é que você chama? Miralva, você é de onde, Miralva?
São Paulo, capital. Alguém chega para, você fala assim, você pergunta, pessoal, o que as pessoas falam de mim? E aí alguém diz assim, olha, Miralva, eles falam que você é uma nova Madre Teresa de Calcutá. Oh, elogio, né? Oh, puxa vida, você é uma nova irmã Dulce da Bahia. Você é uma nova irmã Zilda Ars. Louco, que coisa, né? A dona Zilda da Pastoral da Criança. É um elogio até. Esse senhor de camiseta branca, Jefferson, vai ali nele para mim. Como é que o senhor chama? Seu João. O senhor mora onde, seu João? Campinas aqui, né? Imagine o senhor perguntando assim, o que as pessoas falam de mim aqui em Campinas? E alguém diz assim, olha, senhor João, eles falam que o senhor é um outro São Francisco de Assis. Louco, que isso? Mas não pareça. Mas fala, o senhor tem o jeito dele. O senhor é um outro Frei Galvão. O senhor é um outro José de Anchieta. Então é um elogio. Mas é claro, o senhor é uma outra pessoa, o senhor é alguém diferente. Então, para Jesus, a mesma coisa. Jesus, você é João Batista, você é Elias, você é Jeremias. Quem não conhecia Jesus era até um elogio para ele. Porque João Batista, o próprio Jesus falou, foi o maior dos profetas. Ninguém nascido de mulher foi maior do que João Batista, falou Jesus. No entanto, ele é a humildade por excelência. Jesus conheceu João Batista. João Batista pulou de alegria na visitação de Nossa Senhora. Então, João Batista, alguém importante. Lembram daquela canção? Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar. Quem é essa voz? João Batista, não é? Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. João Batista, oh meu Deus, João Batista. Jesus, estão falando que você é João Batista. Ótimo, uma boa comparação. Outros disseram, não, as pessoas falam que você, Jesus, é Elias que voltou. Gente, Elias é considerado um dos maiores, se não o maior profeta do Antigo Testamento. João Batista é contemporâneo a Jesus. Elias viveu lá atrás. E Elias era um homem que tinha uma fé extraordinária em Yahvé. Uma fé fantástica. Vocês lendo o livro dos reis, vocês vão conhecer a história do profeta Elias. Elias que chegou na casa de uma viúva, lembram dessa história? Em Sarepta. E chegou lá com fome e falou, olha minha senhora, faz um pão para mim, estou morrendo de fome. Agora 11h25, 27 da manhã, a barriga começa a roncar, não é? A sua está roncando, daqui a pouco começa a roncar. Então Elias chegou lá na casa dessa viúva, faz um pão para eu comer que eu estou morrendo de fome. E a mulher falou assim, olha, eu não tenho, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para fazer o último pãozinho, para eu e meu filho comermos e esperarmos a morte. Olha, profeta, não chove aqui, está uma seca danada, não tem mais farinha, não tem mais nada. Se eu fizer esse pãozinho e der para você, a gente vai ficar sem. E aí Elias falou, não, eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus poderoso. Faz o pão, traz aqui, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E ela fez, eles comeram e veio a chuva. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso? Veio a chuva. E aí a terra ficou fértil. E aí produziram trigo e produziram azeitonas. E a mulher ficou com farinha lá na despensa dela. E ficou com azeite adoidado. O profeta Elias, o profeta Elias chegou a ressuscitar, gente, um menino que estava morto. Olha o homem de Deus que ele era. Olha que homem espetacular na fé. Ele ficava sempre na casa de uma senhora hospedado. E certa vez ele estava lá, o menino morreu, filho dela. E ela falou, profeta Elias, você vem na minha casa e a desgraça acontece, o meu filho morreu. Pelo amor de Deus, assim não. E ele então subiu lá no quarto onde estava o menino morto.
e começou a rezar, e dobrou o joelho, e se prostrou, e deitou-se em cima do menino, passando a força de Deus que havia nele para aquela criança, e ele falou: Deus, meu Pai, meu Deus, traz esse menino de volta. E o menino ficou em pé, e o menino voltou, estava morto, reviveu. Gente, o profeta Elias. Então, dizer para Jesus: você é o Elias que está de volta. Jesus até não ficou triste, né? Comparar com Elias e comparar com Jeremias. Jeremias, não sei se você sabe, ele viveu um período muito difícil, quando aconteceu a invasão dos babilônios na Terra Santa. Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, veio e destruiu Jerusalém. Jogou o templo no chão, pôs fogo em tudo, matou um monte de gente, e levou com ele para a Babilônia, onde hoje é o Iraque, 90%, vamos dizer, da população, para trabalhar como escravos lá. E ficaram na Terra Santa poucas pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, as pessoas mais idosas, as pessoas mais doentes. E quem é que ficou ali consolando aquele povo, gente? Quem? Jeremias. Jeremias falava: não, Deus está conosco. Ah, Jeremias, Deus nos abandonou. E ele falava: não abandonou, Deus está conosco. Ele vai trazer o povo de volta. Ele vai reconstruir Jerusalém. Não vamos desanimar, não vamos desistir. Deus vai nos fazer de novo. Nosso povo hoje é um vaso despedaçado, mas Deus vai nos refazer. E levou na casa do oleiro, lembra dessa história? Lá onde se faz vasos, usando barro, e Jeremias chegou lá, o oleiro estava fazendo aquele barro, aquele vaso, e às vezes o vaso não ficava perfeito, ele desmanchava e começava de novo, e Deus falou: é isso que eu vou fazer com você, é isso que eu vou fazer com o povo, vou fazer novas todas as coisas, eu vou fazer de novo. Lembram daquela canção? Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser o quê? Eu quero ser um vaso novo. E Jeremias falava: não, Deus vai fazer a gente um vaso novo. Quem são? O que as pessoas estão dizendo de mim? João Batista, Jesus. Ótimo. João Batista, dos nascidos de mulher, nenhum igual a ele. Jesus fala que o Senhor é Elias. Bom, Elias, o maior dos profetas do Antigo Testamento. Jesus, tem gente que fala que o Senhor é Jeremias. Bom, Jeremias, que cuidou dos mais sofredores, que tomou conta do povo quando tudo era destruição, que anunciava o vaso novo. Bom, mas e vocês? E para vocês, quem que eu sou? Então, gente, a opinião das pessoas é uma opinião válida. Nós somos cristãos, não somos? Católicos, apostólicos, romanos. Tem muita gente que não é católico, que não crê como a gente, e a gente deve respeitar as pessoas, a gente deve amar as pessoas, mesmo que creiam de uma forma diferente. E muita gente aí fora tem uma visão de Jesus, até positiva de Jesus. Tem gente que fala assim: ah, Jesus foi um grande camarada, uma grande pessoa. Jesus falou tantas coisas bonitas, ajudou tanta gente. Jesus foi uma pessoa maravilhosa. Outros falam assim: ah, Jesus foi um revolucionário. Nossa, ele pegou o chicote, ele mandou em todo mundo, e ele enfrentou todo mundo, e a gente tem que enfrentar.
Eu admiro Jesus por isso. Outros falam, Jesus ele foi diferente, ele acolhia as mulheres, acolhia as crianças. Admiro Jesus. Mas fica só nessa admiração, até elogiando Jesus. Foi bom, foi legal. Jesus é uma das pessoas importantes da história. Tem gente que é assim. Tem gente que na sala da sua casa tem lá os seus quadrinhos, suas fotografias. E até admira Jesus e bota Jesus lá, um quadrinho do Sagrado Coração. Aí do lado dele bota um quadrinho do Buda. E do lado dele bota um quadrinho do Gandhi. E do lado dele bota um quadrinho lá da África do Sul, do Mandela. E do lado dele coloca um quadrinho do Neymar, do futebol. Porque é tudo gente importante, é tudo gente que para mim é importante. E do lado de cá bota a foto de um presidente, sabe? Então na mesma linha assim. Então tem Jesus, tem Buda, tem o pai, tem a mãe, tem o Neymar, vai colocando, sabe? Eu admiro essas pessoas, eu admiro. Um quadrinho de um cantor, de um artista, tudo ali. Então você pergunta para a pessoa, quem é Jesus para você? A pessoa que está longe vai dizer, olha, Jesus é um camarada legal. Jesus me traz até uma coisa boa quando ele ensina, assim como tal pessoa me traz uma coisa boa quando fala. Então a opinião das pessoas. Mas aí Jesus pergunta, e vocês? Tá bem, a opinião das pessoas. Elas não me conhecem, não estão comigo a todo instante. Eu compreendo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Olha, gente, olha bem o que vocês vão dizer. Vocês estão comigo há 3 anos. Quero ver agora a opinião de vocês. 3 anos comigo. Talvez você esteja há mais tempo com Jesus. Eu fui batizado há 47 anos atrás. Então, não são 3, são 47. Tem uma senhora ali com o cabelinho mais branquinho, já deve ter uns 60 anos com Jesus, não é? Mais? 80? Mamma mia, gente, vamos dar uma salva de palmas para ela? 80 anos com Jesus, mamma mia, parabéns, hein? Como a senhora chama? Dona Amélia, oh meu Deus, parabéns, 80 anos, está vendo? E aquele menininho que está ali, é perto da mamãe ou da vovó? Da vovó, como ele chama? Jimmy, que idade que ele tem? 7, olha o Jimmy, gente, já tem 4 anos a mais com Jesus do que os apóstolos. Olha o tamanhozinho dele, dá um tchauzinho para a câmera aí, Jimmy. Dá um tchauzinho aí, para cá, ó. Aí, Jimmy. Quantos anos mesmo, gente, o Jimmy tem? 7. Os apóstolos viveram com Jesus quantos anos? 3. Então, o Jimmy já tem 4 anos a mais. Então, Jesus pergunta, 3 anos comigo, 7 anos comigo, Jimmy, 47, Padre Aguinaldo, 80, Dona Amélia. O que vocês falam de mim? O que eu sou para vocês? 80, 47 e 7. E aí Pedro pula na frente e vai dizer o que para Jesus? Está aí na palavra. Jesus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Está no versículo 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus. As pessoas falam que o Senhor é João Batista, Elias e Jeremias ou algum profeta, mas eu digo, o Senhor é o Messias, o esperado, o ungido, o Cristo. E aí, completando a revelação, o Senhor é o Filho do Deus vivo. O Senhor não é apenas um homem, mas o Senhor é o Deus que se fez homem. O Senhor não é igual João Batista. O Senhor é maior que João Batista. Jesus, o Senhor não é igual Elias, o Senhor é muito maior. João Batista é um homem, Elias um homem, Jeremias um homem, ungidos por Deus, profetas. Mas Jesus, o Senhor é o próprio Filho do Deus vivo.
Vamos repetir? Jesus. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Mais uma vez, Jesus. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Jesus. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Eu posso admirar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Eu posso lá na minha casa ter um quadrinho de uma pessoa que eu admiro, um outro quadrinho de uma pessoa que eu admiro, uma foto de um familiar meu que eu amo, mas Jesus eu faço o quê? Coloco acima. O quadrinho do Sagrado Coração eu boto um pouco mais alto, entendeu? É porque estando mais alto, Jesus estará abençoando as pessoas. Estando mais alto, Ele vai estar derramando as graças. Ele é Deus. Tal pessoa é importante, deixou pegadas neste mundo, mas igual Jesus não tem. Ele é Deus. As pessoas podem me ajudar nessa caminhada, mas o único que pode me salvar é Jesus. Jesus é o único que pode salvar. As pessoas me ajudam, eu aprendo com elas, mas o único que é salvador se chama Jesus. Mas é interessante, gente, que Pedro falou isso, não por uma coisa dele. Olha o que Jesus vai dizer para Pedro na sequência, para Pedro. Jesus vai falar assim, olha, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Não foi a carne nem o sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está nos céus. Onde é que Pedro aprendeu que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo? Foi numa escola? Não. Foi com alguém? Não. Não foi a carne e o sangue, ou seja, essa realidade humana quem revelou para você. Pedro, quem revelou isso para você foi o meu Pai que está nos céus. Pedro não tinha condições de revelar isso por conta própria. Uma pessoa muito simples, não tinha estudado como falar algo assim. Foi o Pai do céu quem revelou. Pedro falou muito mais a partir do que ele tinha visto, não ainda por aquilo que ele tinha experimentado. Uma coisa é o que você vê, que está distante de você assim. Você está vendo, não é? Você está me vendo aqui. Uma coisa é você ver, outra coisa é você experimentar, não é? Nesse domingo, por exemplo, a gente vai almoçar daqui a pouco. Você está preparando o seu almoço. Então você prepara aquele macarrão gostoso, com aquele molho de carne moída delicioso, ou aquele molho ao sugo, que só tomate, ou você faz carbonara com bacon e ovo, bom, não é? Ou você faz com molho branco também, que é gostoso. E aí você pega o prato com aquele macarrão, saindo fumacinha, e bota em cima da mesa e fica olhando. É claro que é uma coisa boa que você está vendo, não é? Aquela fumacinha, aquele molho assim. Outra coisa é você pegar o garfo e comer tudinho. Pedro ainda não tinha feito essa experiência do Cristo vivo, porque Jesus não tinha ainda ressuscitado, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Era mais uma experiência do que ele tinha visto. Ele viu muitas coisas, ele ouviu muitas coisas. Por isso Jesus vai falar para ele, e a gente vai meditar à tarde isso. Preste atenção. Olha aí a conjugação do verbo. A gente tem que prestar atenção. Jesus falou assim, porque você disse isso, Pedro? Eu vou dar para você as chaves do reino. Jesus não falou aqui, pega aqui as chaves do reino. Falou? Jesus falou, eu te darei as chaves do reino. O que você abrir será aberto, o que você fechar será fechado. Eu te darei. Essa conjugação do verbo é futuro, não é? Eu te darei, não é eu te dou. Eu te darei. O que a palavra de Deus está dizendo? Pedro não estava preparado ainda. Muitas vezes, nós pedimos as coisas para Jesus e Ele não nos dá naquela hora, porque a gente não está preparado ainda. Mas Ele fala, eu darei para você. Eu te darei. Aquilo que a gente pode receber hoje, Ele dá hoje. Mas aquilo que a gente não tem ainda preparação, Ele vai nos dar. Eu darei para você as chaves, lá no futuro.
lá no final, depois da ressurreição, lá no Pentecostes, eu darei as chaves para você. A gente vai meditar à tarde isso. Mas Pedro tinha visto e ouvido muitas coisas. Vamos recordar, no próprio texto de São Mateus, várias coisas que ele tinha visto, ouvido. Primeiro, Jesus passando lá perto do mar, capítulo 4. Jesus passa, Pedro, Tiago, André, João, abandonem tudo isso e vem comigo. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Lembram desse texto? Jesus passou, olhou para Pedro com um olhar de amor tão grande, que ele abandonou rede, abandonou barco, abandonou Pedro, peixe, abandonou sogra e foi atrás de Jesus. Até a sogra ele deixou para trás. Depois ele voltou para levar Jesus para curar a sogra dele. Mas quando Jesus passou e olhou e falou, Pedro, vamos comigo. Então, é barco, é peixe, é canoa, é sogra, ele foi atrás de Jesus. Experimentou naquela hora, através desse chamado, esse carinho de Jesus. Logo no comecinho, lembram? Senhor, tu me olhaste nos olhos, cante, a sorrir, pronunciaste meu nome, só vocês, lá, mais alto, eu larguei o meu barco junto a ti, e aí? Buscarei outro mar, mais uma vez, Senhor, tu me olhaste nos olhos, vai, Senhor, tu me olhaste nos olhos, vocês, o que ele fez? Pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti. Isso, seu João, faz um contracanto aí. Buscarei outro mar. Vamos aplaudir Jesus que passa nesse domingo chamando você. Então Pedro deixou tudo. E logo depois, Jesus o chamou assim para uma montanha. Capítulo 5 de Mateus. E ali Jesus, como mestre, começou a dizer, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, eles possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Pedro estava ali junto com a galera, com a multidão. E essas palavras de Jesus foram penetrando dentro do coração dele. Logo depois eles saíram, eu estou falando dessa caminhada de Pedro, até o momento em que ele disse, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Não foi uma coisa de repente, 3 anos juntos, eles estavam caminhando, e aí um leproso viu Jesus, falou, Jesus, misericórdia de mim, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor tem poder de me purificar, de me tirar dessa lepra. E Jesus estendeu as mãos, tocou no leproso e falou, eu quero, fica curado. E naquela hora a lepra desapareceu daquele homem, e Pedro ficou com a boca aberta. Nossa, Jesus curou esse leproso, meu Deus. Logo depois, eles foram para a cidade de Pedro, a cidade de Cafarnaum, pertinho do mar da Galileia, e ali Jesus reuniu todo mundo numa casa. Aquela multidão ali ouvindo Jesus, e naquela cidade morava um paralítico. Lembram dessa história? O paralítico ficava numa cama. E aí os amigos, sabendo da presença de Jesus, foram lá e convidaram o amigo para ir até Jesus. Vamos com a gente. Mas eu não ando, eu sou
paralítico na cama, a gente leva você. E os amigos foram com aquele paralítico, chegaram lá na casa em Cafarnaum, a casa toda repleta de pessoas, não dava para entrar. Eles subiram pelo telhado, lembram? E desceram o rapaz lá na frente de Jesus, e Jesus falou: olha, que fé, nunca vi uma fé assim em Israel. Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Quem é esse que perdoa pecado? Que absurdo! Onde já se viu? Para dizer que é verdade, os seus pecados estão perdoados, pega a sua cama e vai andando para casa. E aquele homem pegou a sua cama, sua maca, e foi levando-a para casa curado. Vamos aplaudir Jesus por essa cura? Curado por Jesus ali. E depois, isso, gente, Pedro vendo. Imagine você ali na cena, você vendo. O que você ficaria pensando de Jesus? Nossa, Jesus é maravilhoso. Logo depois, eles foram para um lugar assim, e aí chegou a tarde, pessoal tudo com fome, e aí os apóstolos falaram assim: ô Jesus, olha a hora aí, já é quase 7 da noite, manda esse povão embora aí, tá louco, estamos o dia inteiro aqui, com fome, nada, manda esse povo ir para casa para comer. Jesus falou: não, vocês vão dar comida, mas a gente não tem, a gente só tem, vamos ver se vocês estão prestando atenção, a gente só tem 2 pães e 5 peixes aqui, tá certo? Quem acha que está certo, levanta a mão. Jesus falou: a gente só tem 2 pães e 5 peixes, com a mão levantada, quem acha? Errou. Não é 2 pães e 5 peixes. Nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães. Isso é para ver se tem alguém cochilando, já cutuca, né? 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus reuniu todo mundo, aconteceu a multiplicação dos pães, todos comeram e ficaram satisfeitos. Jesus deu aquele pão, porque em breve lhes daria o pão vivo descido do céu. Deu aquele pão que matou a fome da barriga, porque lhes daria o pão da vida. Lembram daquela música que fala assim: o pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Jesus deu aquele pão porque lhes daria o pão da vida. E logo depois disso, gente, Jesus falou assim: olha, peguem o barco e vão voltando para o outro lado. Eu vou ficar aqui na montanha rezando ao Pai. Ele passou a noite toda em oração. Às 3 da madrugada, o que acontecia com a barca dos discípulos no meio do mar? O que estava acontecendo no meio do mar? Uma tempestade. E aí os discípulos falaram: estamos mortos, a gente vai afundar aqui. Quando eles olham, às 3 da madrugada, eles veem Jesus caminhando sobre as águas. É um fantasma. E Jesus fala: não, que fantasma, sou eu. Vocês são muito fracos na fé, pelo amor de Deus, que fantasma. Aí Pedro falou assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, então permita que eu vá ao seu encontro andando sobre as águas. E Pedro foi, gente, e ele foi. Filma meu dedo aqui. Isso, aqui. Foi assim andando, isso, Jeff? Andando sobre as águas. E foi andando, olhando para Jesus, andando em cima das ondas. E de repente ele olhou para as águas e morreu de medo e começou a afundar. Ai, minha Nossa Senhora Aparecida, Jesus, pelo amor de Deus. Mãos ensanguentadas de Jesus. E aí Jesus foi lá e pegou ele pela mão, salvou-o das águas.
e falou: homem fraco na fé, tá louco, porque você duvidou, homem fraco na fé. Lembra dessa cena da Bíblia? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Vamos pro refrão. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Por quê? Pois ela te sustentará. Faz assim: não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Vocês viram quantas experiências Pedro fez? Vendo, ouvindo Jesus. Por isso ele teve essa inspiração. Quem sou eu para vocês? E o que Pedro responde? Jesus: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Depois de tanta coisa, né, gente? Como não dizer isso? Você diria isso para Jesus? Claro que sim. O Senhor é Deus. Para fazer tantas maravilhas, o Senhor é o Filho de Deus. Mas isso traz consequências para ele. Dizer o Senhor é o Filho do Deus vivo implica também assumir um compromisso com ele, assumir uma responsabilidade. E a gente vai ver isso depois do almoço, na terceira pregação. Pedro proclamou a fé, mas recebeu as chaves de Jesus. Vamos ver também a nossa responsabilidade, o que a gente precisará fazer para o reino de Deus ser melhor depois do almoço. Vamos aplaudir o Rei Jesus? Vamos!